Olá, amigos do Repórter Diário, em mais uma edição do RDTV. Estamos aqui com o Renato Prieto. Ele é diretor e ator da peça O Semeador de Estrelas, que estreia nesse fim de semana aqui no ABC em Santo André. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, prazer meu, prazer meu. Bom, em primeiro lugar, como foi trabalhar na direção e na atuação da peça O Semeador de Estrelas? E por que contar a história do Divaldo Pereira Franco? Quem foi esse homem? Ele tá aí ainda, né? Ele tem quase 86 anos de idade e o mundo afora tem grandes ícones da bondade, como Teresa de Calcutá, como Madre Dulce da Bahia, Chico Xavier, Divaldo Franco e Francisco de Assis, né? São pessoas que escolhem a sua vida, viver a vida do outro, para o outro. Mas assim, eu também poderia querer contar a história dele e não ter material que tivesse uma linguagem teatral. Aí o Cyrano Rosalém, que é quem escreve todos os textos, começou a pesquisar e nós começamos a conversar e fui eu que quis contar a história dele e falei com ele, eu quero contar a tua história para que outras pessoas saibam quem é você, o seu trabalho, o que você faz, que trabalho é esse que você faz em benefício do outro. Ele autorizou e a partir daí o trabalho estreou. Mas eu quis contar principalmente por isso, para que dá ao outro a oportunidade de ver um exemplo que de alguma forma, se ele quiser, ele pode seguir. Eu acho que o caminho do bem é o caminho... O cara que é inteligente é bom. Entendeu? Bacana. É legal isso. E, bom, o seu primeiro espetáculo, né, que foi Além da Vida, ele já tinha uma temática espírita. E eu queria saber como contar um pouco da sua trajetória, queria que você contasse um pouco da sua trajetória e também abordasse esse ingresso no tema espírita que é bastante presente nos seus trabalhos. Na verdade, assim, eu tenho um caminho paralelo de outras coisas bacanas que eu vou fazendo. Eu sou um ator que toma muito cuidado porque eu não procuro emprego, né? Eu procuro trabalho, eu procuro desafio, eu procuro tarefa. Eu só faço alguma coisa que vai de alguma forma acrescentar no meu crescimento, na minha evolução. Eu já fazia outros trabalhos, como faço até hoje, e aí um grupo de amigos, como Felipe Carone, Lúcio Mauro, que está aí até hoje, eles vinham desenvolvendo esse projeto e me convidaram. Eu achei bacana, como era no horário alternativo, segundas e terças, que seriam as nossas folgas do teatro, então não atrapalhava as outras coisas que eu fazia de terça a domingo. Só que a gente estreou e foi um sucesso retumbante, nós continuamos fazendo e depois começamos a fazer o Brasil inteiro. Mais de 2 milhões de pessoas assistiram a peça Além da Vida. Mas nós éramos sempre assim, 6, 8 atores no palco, quando você podia fazer tranquilamente com 5 atores. Então era possível um ator e uma atriz ao mesmo tempo faltarem, se precisasse fazer um outro trabalho. Então isso facilitava com que nós pudéssemos fazer outras coisas. E ele é realmente ainda o grande rei dessa história toda, né? O chefe dessa tribo ainda é esse espetáculo. Até hoje ele é o maior sucesso do projeto. Bacana. Entendeu? E como era a sua relação com o Chico Xavier? E de que forma ele incentivava trabalhos como esse? Então, até então eu não tinha uma relação mais próxima dele. Depois disso eu comecei a visitá-lo. Como ele já não saía muito de Uberaba, e eu né, ainda super jovem, era mais fácil para mim atravessar do Rio até lá, eu moro no Rio de Janeiro, ir até Uberaba, e fosse de avião, fosse de ônibus. Ele achava que era uma forma bacana de difundir os assuntos da espiritualidade, calçado no talento, na capacitação e na respeitabilidade adquirida por aqueles profissionais. Porque o público ficaria interessado em saber por que aqueles profissionais já reconhecidos estavam topando essa tarefa de realizar algum trabalho falando sobre um tema que é tão polêmico como o espiritual. Hoje em dia é menos, mas era muito polêmico, né, 20 e tantos anos atrás. Então, eu acho que assim, ele incentivava muito e achava que era uma forma da gente poder apaziguar o outro, no sentido de saber, eu vim da onde, eu estou fazendo o que aqui, eu vou para onde, existe vida após a morte? Acho que hoje cada vez mais o público entende que sim, existe vida após a morte, né? O cinema está aí,
fazendo muitos trabalhos, já tinha feito outros trabalhos, a televisão faz novelas, os seriados sempre falando sobre a temática, que sempre dão um ibope muito grande, né? Você observa, por exemplo, que o filme Nosso Lar, né, que eu protagonizei, ainda passa 2, 3 vezes por dia no canal a cabo, então há um interesse, né? Há um interesse, ele tinha razão. Bacana. E em relação à peça Semeador de Estrelas mesmo, qual é a reflexão que ela convida a gente a fazer? Então, eu acho que quando você senta na plateia e você vê uma história que você poderia ter proximidade com ela, que poderia ser alguém que morasse do seu lado, você dissesse, morava na minha rua, no meu bairro, na minha casa, é amigo do meu pai, minha mãe conhecia muito, frequentava a casa dele. Quando a história de uma pessoa, ela vaza pelo planeta fora de alguém que é amigo dele, que sabia que era alguém que estava na casa do outro, as pessoas começam a ficar curiosas em saber que se essa história ela tem, digamos, fundamento. E eu acho que o cara que senta na plateia do teatro para assistir uma história e que ele sai do teatro e refletindo como ele pode viver melhor, de que forma ele pode viver melhor, de que forma ele pode fazer a vida do outro ou dos outros à sua volta melhor. Que ele não precisa ser Francisco de Assis, não precisa ser Chico Xavier, não precisa ser Dom Helder Câmara, não precisa ser Betinho, que ele pode ser o João, casado com a Maria, que tem filhos, que trabalha, mas ele pode abraçar uma tarefa na rua dele, no prédio dele, numa instituição próxima da casa dele, fazer alguma coisa para que o outro, que tenha um pouco menos que ele, menos possibilidade que ele, possa viver melhor, fazer melhor. Eu acho que as pessoas que assistem o Semeador de Estrelas, além de rirem muito, porque tem muitas histórias engraçadas, saem do teatro na certeza de que ela pode fazer a vida dela e de todo mundo à volta dela muito melhor. E como o humor é inserido aí nessa história? Quando você coloca causos de outro mundo, histórias de alguém que vê, como o Divaldo vê, né? Vê os espíritos, conversa com espíritos, escreve, psicografa, né? Ela traz notícias para as outras pessoas, você acaba, no meio disso, você tem uma série de incidentes de percurso. E esses incidentes de percurso, bem contados por um bom teatrólogo, ela acaba ficando muito engraçada no palco, entendeu? E aí, então depende muito da forma como esse ator conta, de como essa história foi contada para ele e como o cara escreveu isso. Então essas histórias que aconteceram na vida dele, em que, por exemplo, quando ele trabalhava no balcão do Ipaze, ele atendia as pessoas e aí ele atendia as pessoas que iam ali no balcão, né? Era a tarefa dele atender as pessoas. Só que ele começou a ver que o dirigente, o diretor do departamento, não gostava muito dele, tratava ele com uma certa distância. E ele foi conversar com uma amiga dele e disse que achava estranho, porque se ele fazia o trabalho dele direito. E na verdade o que acontece? Como ele não sabia distinguir entre morto e vivo, ele atendia morto no balcão, né? E quando o patrão entrava no trabalho, via ele no balcão falando com quem? Com ninguém, porque o patrão não via o que ele estava vendo e ele estava lá tratando de alguma coisa, conversando, não, o senhor não se preocupe não, nós vamos resolver aqui tudo. E o patrão olhava aquilo e achava que ele era louco. Esse caos contado no palco por 3, 4 atores, bem feito e representado, a plateia vem abaixo. Não é porque você vê que o cara está vendo, conversando com alguém é real, mas quem está atrás não está vendo nada, porque não tem a mesma aptidão que ele. Então você pega uma história como essa e tantas outras, a plateia vem abaixo de tanto rir. Legal, bacana. Bom, nós conversamos hoje com o Renato Prieto, diretor e ator da peça O Semeador de Estrelas, que está em cartaz no dia 9, 10 9, 10 e 11, não é isso? Dia 9 e 10 às 21 horas, dia 11 às 19 horas, o Teatro Municipal de Santo André, todo mundo conhece, fácil, tem estacionamento. Minha equipe toda está vindo parte do Rio, outra está em São Paulo, e a bilheteria do espetáculo ajuda 2 instituições aqui mesmo de Santo André. Uma é a Casa de Lucas e a outra é a Amélia Rodrigues, que faz um trabalho de filantropia bacana. Então o espetáculo, quem for assistir o espetáculo, vai estar ajudando a essas pessoas que cuidam das instituições. Então, se eu sair do Rio de Janeiro, atravessei todos esses quilômetros para poder fazer aqui em Santo André,
quem mora na região pode muito bem também sair das suas casas e vir ao teatro para poder ajudar essa instituição. E se for possível, se você não tiver dificuldade, não peça para pagar meia entrada, paga inteira, porque a inteira vai estar ajudando mais gente, né? Ok, perfeito. Obrigada, Imagina, Renato, obrigado pela você. sua presença. Obrigada a todos.